Estudo Bíblico Neemias 5. Este capítulo passa a considerar as dificuldades que surgiram do lado de dentro. Versos 1 a 5. Todos trabalharam na reconstrução dos muros sem recompensa imediata. Para o próprio sustento e para pagarem os impostos, muitos tiveram de contrair empréstimos, porque seus próprios terrenos não estavam rendendo na sua ausência. Os agricultores abandonavam seus campos porque tinham que permanecer em Jerusalém, capítulo 4, verso 22. Os credores, embora sendo seus irmãos na fé e na obra, exploram-nos, resultando disso que muitos, além de hipotecarem tudo o que possuíam, perderam seus bens e seus próprios filhos tornaram-se escravos. Verso 5. Somos da mesma carne. Um forte argumento contra a exploração de um ser humano por outro. Confrontar Mateus 22, 39, Atos 10, 28 e 17, verso 26. De acordo com Levítico 25, versos 39 a 43, um homem que empobrecesse poderia vender a si mesmo e seus familiares a um outro israelita para assim firmar os pés financeiramente, e deveria então ser tratado como um trabalhador contratado, não como escravo. O erro nos dias de Neemias parece ter sido duplo. A. Crianças estavam sendo vendidas, resultando no rompimento da unidade das famílias. B. Os que foram vendidos estavam sendo tratados como escravos. Verso 7. Convoquei um grande ajuntamento. Esse tipo de ajuntamento, convocação ou assembleia, era equivalente a uma Assembleia Geral de Igreja, em razão de todos os indivíduos adultos daquela nação serem também membros professos da religião nacional. Reger por assembleia era muito comum na época de Moisés. O costume caiu quase em desuso na época dos juízes e dos reis, voltando à tona depois do cativeiro, como se vê nos livros de Esdras e Neemias. Verso 8. Os credores, escravizando seus devedores conterrâneos, ultrapassaram o pecado dos gentios que levaram os judeus ao cativeiro. Verso 9. No temor do nosso Deus. Um dos sinais da fidelidade que Deus exigiu do seu povo quando o tirara da escravidão no Egito era que o povo mostrasse a mesma misericórdia e ternura para com os escravos e com os estrangeiros, lição que Deus lhe proporcionara quando de sua escravidão como nação estrangeira do Egito. Deuteronômio 10, verso 19 e 15, versos 12 a 15. Por causa do opróbrio dos gentios. Os judeus eram alvo constante da observação e ódio das nações inimigas. Ainda hoje, o povo de Deus é observado e as injustiças praticadas por nós criam obstáculos à aceitação do Evangelho pelos que são de fora. 1 Pedro 3, versos 13 e 18. Este é um poderoso motivo para vivermos de maneira limpa e consistente. Verso 10. Dinheiro emprestado. Nota-se que não se condena o empréstimo de dinheiro, mas sim a usura nos casos de pessoas necessitadas. Isso não se estende a investimento em empresa. Êxodo 22, 25, Levítico 25, 35 a 37, Deuteronômio 33, versos 19 a 20. Verso 11. Neemias apelou aos judeus ricos que restaurassem imediatamente as propriedades penhoradas, verso 5, e que também parassem de cobrar de seus devedores judeus o centésimo do dinheiro. Provavelmente 1% ao mês ou 12% ao ano, como a centésima dos romanos. Assim, seus irmãos teriam uma possibilidade de começar a pagar o principal. Restituí-lhes. Ver a lei sobre a restituição em Levítico 6, verso 5 e a menção de um ato de restituição em Lucas 19, verso 8.
Compare com Mateus 5, versos 23 e 24. Verso 12 e verso 13. E os fiz jurar, tal como Esdras, antes dele, Esdras 10, 5, Neemias insistiu em confirmar promessas verbais com juramento administrado pelos sacerdotes. Dessa vez, foi enfatizado por um ato simbólico descritivo de advertência contra os transgressores. Consultar Atos 18, verso 6. E confirmado por um amém de toda a congregação, cuja maior parte, sem dúvida, estava se beneficiando com essa reforma atrasada. Nota homilética: linguagem honesta, juramentos e votos. 1. A verdade nos relacionamentos, sobretudo entre irmãos, é divinamente ordenada. Efésios 4, 25, Colossenses 3, 9. E é essencial para uma vida de santidade. Salmo 15, versos 1 a 3. Deus proíbe a mentira, o engano e falsos testemunhos. Êxodo 20, 16, Levítico 19, 11. Jesus faz a mentira remontar a Satanás. João 8, 44. Aqueles que, como Satanás, mentem com o objetivo de enganar, de injuriar, outros são severamente condenados nas Escrituras. Salmo 5, verso 9, 12, de 1 a 4, 52, de 2 a 5, Jeremias 9, de 3 a 6 e Apocalipse 22, 15. Um modo de reconhecer a dignidade do nosso próximo, que traz em si a imagem de Deus, é reconhecer que ele tem direito à verdade. O falar a verdade mostra respeito devido ao nosso próximo e a Deus. 2. Juramentos são declarações solenes que invocam a Deus como testemunha das declarações e promessas feitas, pedindo a Deus que puna qualquer falsidade. As Escrituras aprovam os juramentos como apropriados em ocasiões solenes. Gênesis 24, versos 1 a 9, Esdras 10, 5, Neemias 5, 12, 2 Coríntios 1, 23 e Hebreus 6, versos 13 a 17. Durante a Reforma, os anabatistas se recusaram a fazer juramentos como parte de sua rejeição do envolvimento na vida do mundo secular. Eles entendiam que a condenação do juramento feita por Jesus tivesse sido feita contra o juramento como tal, ao invés de uma condenação de juramentos falsos ou impróprios, feitos para criar uma falsa impressão, para manipular ou enganar. Mateus 5, 33 a 37, confrontar com Tiago 5, 12. Votos a Deus são o equivalente devocional dos juramentos e devem ser tratados com igual seriedade. Deuteronômio 23, 21, Eclesiastes 5, versos 4 a 6. Aquilo que alguém jura ou vota fazer deve ser feito a qualquer custo. Salmo 15, verso 4, conforme Josué 9, versos 15 a 18. Deus exige de nós que levemos a sua palavra a sério, bem como a nossa também. Verso 14. Governador. Aqui a palavra é Perram, que provém do assírio Urratu e refere-se a quem rege um distrito em nome do rei, conforme Esdras 2,63. Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Exatamente antes do término do seu primeiro período administrativo de governador da Judéia, capítulo 13, verso 6, Neemias fez lembrar que por 12 anos, 444 a 432 a.C., por causa da pobreza que prevalecia, verso 18, nem ele, nem os da sua casa exigiram o valor dos gastos a que tinham direito de receber do povo. Embora rico, o governador sacrificara muito em favor de Israel. Versos 14 a 16. Nota homilética. Para se evitar quedas. 1.
uma atitude a manter a separação. Eu assim não fiz. 2. Um motivo para inspirar, por causa do temor de Deus. 3. Um trabalho a fazer. Antes na obra continuei. Verso 16. Terra nenhuma compramos. Neemias cooperou com a obra dos muros e não impôs hipotecas sobre terras por meio de empréstimo de dinheiro ou sementes. Verso 10. Verso 17. Neemias recebia à mesa regularmente 150 convivas, além daqueles judeus que retomavam das nações ao redor e que não encontravam lugar para viver na cidade. Tudo isso saía do seu próprio bolso. Verso 18. Um boi e 6 ovelhas. Compare com 1 Reis 4, 22 e 23, onde se registra que Salomão servia 30 bois e 100 ovelhas diariamente. Os tempos estavam realmente mudados.